Eu sou Cláudio Nazajon, idealizador do programa Empresa Vendável. E nesta série de vídeos eu vou mostrar a você os 5 pilares das empresas de valor que qualquer empreendedor pode utilizar para transformar o seu negócio numa empresa vendável, numa empresa que outros possam e queiram comprar. Você vai ver por que você deveria considerar ter uma empresa vendável, mesmo que não queira vender a sua empresa ou não esteja pensando nisso agora. Você vai ver, por exemplo, que é totalmente possível fazer com que a sua empresa funcione sem você nas operações do dia a dia. Você vai aprender como fazer com que a sua empresa seja uma referência no mercado que você escolher. Uma empresa que seja capaz de vender mais, cobrando mais, não menos do que os concorrentes. Uma empresa que atrai e retém os melhores talentos, não porque paga os melhores salários, mas porque as pessoas têm orgulho de trabalhar nela. Neste programa, você também vai aprender como montar times que funcionam como um relógio, onde todo mundo sabe e faz o que deve ser feito. Você vai entender como avaliar e remunerar as pessoas de acordo com seu desempenho, sem precisar ficar de olho nelas o tempo todo para isso. Finalmente, você vai aprender como transformar a sua empresa numa máquina de fazer dinheiro, num ativo que você possa vender se e quando quiser ou deixar como legado para os seus filhos ou para a sua família. E o mais incrível é que esses 5 pilares se aplicam a praticamente qualquer empresa e a todo e qualquer empreendedor. Servem, por exemplo, para empresas iniciantes ou startups que estão começando agora, mas também para profissionais liberais, como médicos, dentistas, advogados, artesãos, consultores. E servem também para empresas maduras, comércio, serviços ou indústrias de qualquer segmento. Agora, ele se aplica especialmente para aqueles empreendedores que vivem numa montanha-russa financeira, aqueles que não conseguem prever como vai ser o mês que vem, aqueles que às vezes não têm tempo nem de escovar os dentes de manhã porque vivem sobrecarregados de tanto trabalho. E o mais curioso é que, apesar de eu estar dizendo isso, é muito provável que você esteja desconfiado, que tem até razões para não acreditar no que eu estou dizendo. Mas aqueles que conhecem a minha reputação sabem que eu jamais estaria falando essas coisas se elas não fossem reais. Se eu mesmo não tivesse criado empresas que me colocaram nessa situação. Eu fundei a Nazajon Sistemas em 1982, quando eu tinha 19 anos. Hoje, ela é a 6ª maior empresa de software contábil do Brasil. E desde 2003, é listada entre as 150 melhores empresas para se trabalhar no país. Além disso, estamos entre as 150 maiores empresas de tecnologia da informação, entre as 200 empresas que mais crescem no país e entre as 10 mais rentáveis do nosso setor. E tudo isso sem precisar que eu vá lá todos os dias. Na verdade, eu vou a Nazajon uma vez por semana para participar das reuniões do conselho. E melhor, às vezes eu viajo por 1 ou 2 meses e a Nazajon continua crescendo sem a minha presença. É claro que eu criei um time de gente super competente trabalhando para mim e processos que me permitem monitorar a empresa à distância para eu ter essa liberdade. E também é claro que eu não comecei assim. No início eu virava muita noite, visitava muito cliente para fazer as operações. Mas é justamente esse caminho entre o ponto A e o ponto B que eu quero mostrar a você nesse programa. Alguns podem até dizer, foi sorte, ou então, foi em outra época, hoje não dá mais para fazer assim. Só que dá. Isso não é algo que eu fiz uma única vez na vida. Eu atuo como investidor há mais de 10 anos. Eu sou membro do Harvard Angels e sou Insight Leader de empreendedorismo do Harvard Business School Clube do Brasil. Além da Nazajon, eu já construí, ou ajudei a construir, mais de uma dúzia de empresas. E durante todos esses anos, eu já vi esses 5 pilares transformarem negócios de todos os segmentos e tamanhos. Em 2004, por exemplo, eu investi num projeto que me foi apresentado num PowerPoint. E 6 anos depois, se transformou na maior empresa de pagamentos eletrônicos da América Latina. Desde ideias que começaram no papel e se tornaram empresas de centenas de milhões de reais, até lojas de sapatos, indústrias, escolas e empresas de serviços de vários portes e tamanhos, eu tenho a experiência de aplicar os 5 pilares do valor para transformar negócios em empresas vendáveis. Mas o que eu acho mais inspirador é ver como esses 5 pilares transformaram de maneira marcante a vida de pessoas comuns. Algumas mais jovens, outras mais maduras, mas todas ficaram mais próximas dos seus sonhos. Eu vi gente que trabalhava 14, 16, 18 horas por dia e que agora vai uma vez por semana nas empresas. Vi pessoas que começaram do zero e venderam as suas empresas por centenas de milhões de reais. E eu fico muito feliz quando eu vejo essas histórias porque elas são inspiradoras. Alguns desses empresários eu inclusive entrevistei e gravei vídeos que você pode ver no meu canal do YouTube. A primeira vez que eu entendi a diferença entre uma empresa vendável e qualquer outro tipo de negócio foi por causa do meu pai. Meu pai e meu avô, antes disso, sempre foram empresários, mas nunca tiveram a vida fácil.
Meu avô teve que largar os estudos antes de concluir o segundo grau para sustentar a família. Ele era caixeiro viajante, morava na Turquia, então ele comprava roupa em Esmirna, que era uma cidade de porte médio, e oferecia mercadoria de porta em porta nas cidades do interior. Depois a coisa complicou lá por causa da guerra, ele migrou para a Grécia, onde meu pai nasceu. A coisa complicou na Grécia e eles acabaram indo para o Uruguai, onde eu nasci. Lá, meu pai terminou o segundo grau e montou uma loja de roupas em Montevidéu. Mas só que o Uruguai é um país pequeno, tem 3 milhões de habitantes. As coisas começaram a complicar por lá também. E aí ofereceram sociedade numa sorveteria aqui no Brasil. Nessa época, o sorvete artesanal ainda não era muito difundido por aqui. Era só que bom e olhe lá. E aí meu pai veio com a mulher e 4 filhos pequenos, a minha irmã tinha 4 meses na época, e fundou a Sorveteria Zero, no Rio de Janeiro, que provavelmente uma das primeiras de sorvete artesanal no Brasil. Agora, sorveteria é um negócio que demanda atenção, e meu pai era adepto da política de que o olho do dono engorda o boi. Então, meu pai trabalhava de domingo a domingo, das 5, 6 da manhã, que ele saía de casa, até as 10h30, 11 da noite, que era a hora que ele voltava. Isso numa época em que foi dos meus 8 aos meus 18 anos. E não me entenda mal, eu não estou reclamando do meu pai. Pelo contrário, estou mostrando a você o herói que ele foi para mim e para minha família. Porque durante 10 anos ele trabalhou como um escravo, sem amigos, sem família com quem ele pudesse contar, para que a minha mãe pudesse tomar conta de nós e para que ele pudesse dar para a família dele a melhor vida, a melhor educação possível. E aí, mais ou menos em 1980, aconteceu algo que marcou muito a vida dele, a minha vida, de toda a família, e que é, na verdade, a base desse programa do Empresa Vendável. A Zero tinha 3 sócios. Meu pai e um outro sócio cuidavam da parte administrativa. E um terceiro era o responsável pela parte técnica, era quem fazia, de fato, os sorvetes. E aí aconteceu uma tragédia. Marcel ficou doente e depois morreu. Agora você imagina uma sorveteria de grande porte, um local tinha mais de 1.000 metros quadrados, mais de 60 funcionários, que do dia para a noite fica sem a única pessoa que é capaz de fazer o principal produto da empresa. Olha, foi um caos. E como eu disse, o sorvete artesanal era novo no Brasil. Não havia gente treinada para fazer isso aqui. Então era necessário trazer gente de fora, profissionais da Itália, ou então da Argentina, ou do Uruguai. E não é isso não é uma coisa que você faz da noite para o dia. Eu vou fazer a história curta, porque eu posso ficar falando durante horas sobre erros e acertos. O final triste da história é que meu pai teve que fechar a Zero. Ouviu bem? Eu não disse vender a Zero, eu não disse passar adiante a Zero, eu disse fechar a Zero. Ele jogou no ralo mais de 10 anos de construção de marca, de conhecimento, de operações que foram refinadas ao longo desse tempo, que viraram cinzas em poucos dias. E aí um homem de 50 e tantos anos, com segundo grau, mulher e 4 filhos para sustentar, de repente se viu na rua tendo que começar tudo de novo. Felizmente não tem inverno que dure para sempre. Nessa época, eu estava começando a Nasajon Sistemas. Eu era programador e vendia software sob encomenda para as empresas. E uns 2 anos depois eu precisei de dinheiro para expandir as instalações, para comprar mais equipamentos, e aí fui ao banco pedir um empréstimo. Mas bancos, tanto naquela época quanto hoje, não emprestam dinheiro para moleques de 18 anos que não tem nenhum bem para dar em garantia. E aí meu pai entra na história, porque quando eu fui a ele para pedir para ele ser avalista, a minha mãe estava por perto e disse: não, ele não vai ser teu avalista não. Mas ele pode ser teu sócio, topa? E foi assim que meu pai entrou na sociedade, nós formalizamos a empresa, que agora já tinha cara de empresa. Um ano depois, o meu irmão Eduardo entrou na sociedade, e essa é a história do começo da Nasajon Sistemas. E ao longo de 26 anos, nós 3 fizemos da Nasajon o que ela é hoje. Até que em 2008, papai subiu para o andar de cima, Eduardo e eu tivemos que recomeçar, que reaprender a administrar a empresa A2, e fizemos a nossa própria história. Mas ele nunca deixou de me agradecer por ter mudado a vida dele. Eu várias vezes me perguntei como teria sido a nossa vida se eu pudesse ter aplicado na Zero os conhecimentos que eu tenho hoje. E de certa forma, eu sinto que eu devo ao meu pai uma retribuição por ele ter trabalhado de domingo a domingo, numa época em que a única forma de gestão que ele conhecia para engordar a boiada era não tirar os olhos dela. Numa época em que a dependência de uma única pessoa específica fez com que ele tivesse que jogar no lixo 10 anos de construção de um legado. E essa é a minha maior motivação para fazer essa série para você. Então, entenda esse programa como um tributo ao meu pai. Uma forma de eu devolver o tanto que ele fez por mim e por minha família. Os 5 pilares da empresa vendável são um jeito muito diferente de construir um negócio.
Só que para você entender por que eles funcionam, eu preciso falar das 3 armadilhas nas quais quase todo empreendedor cai quando vai construir uma empresa. Há boas chances de que você já tenha caído em uma ou até em todas essas armadilhas. A primeira delas é o que eu chamo de armadilha do fluxo de caixa. Muitos empreendedores têm empresas que faturam muito bem e até lucram muito bem, mas chega no final do mês e não tem dinheiro para pagar as contas. Isso acontece porque vender um produto ou serviço com uma boa margem de lucro é um bom começo, mas não é suficiente para manter a sua empresa funcionando ou para financiar o crescimento. Para sua empresa ter sucesso, é preciso que tenha uma operação financeira na qual recebe dos clientes no menor prazo de tempo possível e paga os fornecedores no maior prazo de tempo possível, para ter sempre dinheiro no caixa. Muitas empresas quebram, mesmo sendo lucrativas, porque não conseguem gerir adequadamente o seu fluxo de caixa. Uma das empresas que eu ajudei era assim antes de eu entrar. Eles compravam produtos importados que levavam 2, 3 meses para chegar aqui e vendiam com margens enormes, 7, 8, às vezes 10 vezes o preço de custo. Só que eles tinham que botar dinheiro na frente para comprar os produtos antes de vender. Aí nós descobrimos que tinha uma linha de produtos que representava cerca de 20% das vendas que chegavam mais rápido. Vinham da Argentina, então eles compravam na frente, pagavam na frente, mas chegavam em menos de um mês. Nós passamos a focar nessa linha e passamos a pedir para o cliente um sinal que meio que pagava o preço de custo. Com isso, eles cresceram várias vezes o faturamento, porque eles não precisavam mais colocar dinheiro na frente para expandir. As próprias vendas financiavam a expansão. E essa é a diferença entre um fluxo de caixa negativo, no qual você precisa colocar dinheiro na frente para vender mais, e um fluxo de caixa positivo, no qual cada nova venda financia o seu crescimento, porque deixa dinheiro no caixa. A segunda grande armadilha é a que eu chamo de armadilha do cliente. Um dos erros mais comuns e que muitas empresas cometem é focar os esforços na captação de novos clientes, em vez de tentar vender mais produtos ou serviços para os clientes já existentes. Um cliente que tenha comprado um produto seu e esteja satisfeito tem 11 vezes mais chances de comprar um segundo produto do que um novo cliente tem de comprar um primeiro. Entendeu? Um cliente seu que esteja satisfeito com o seu produto ou serviço tem 11 vezes mais chances de comprar um segundo produto do que um novo cliente tem de comprar o primeiro. Além disso, conquistar um cliente novo é de 5 a 7 vezes mais caro do que vender para um cliente antigo. A gente vai ver isso nas próximas aulas, mas por enquanto tenha em mente que o custo de aquisição de um cliente e o valor vitalício dele, ou seja, o quanto ele vai gerar de renda enquanto ele mantiver um relacionamento com você, são 2 indicadores importantíssimos para se ter em mente quando avalia os resultados da empresa. É por isso que empresas de sucesso como a Apple, por exemplo, que se preocupam com o cliente, têm uma linha de produtos e serviços que permitem ao mesmo cliente comprar várias coisas. É por isso também que várias empresas, inclusive as companhias aéreas, se preocupam em criar programas de fidelidade, para fazer com que os clientes comprem a segunda, a terceira, a quarta vez com elas próprias. Então vale a pena pensar em fórmulas que façam com que o cliente retorne, passar a focar na revenda aos clientes e não simplesmente na conquista de novos. E finalmente, a terceira grande armadilha é a do funcionário indispensável. Essa é a mais comum e a mais triste de todas. As empresas que caem nessa armadilha dependem de uma única pessoa para fazer um determinado processo. Só tem uma pessoa que domina aquele conhecimento. E se essa pessoa fica doente, ou tira férias, ou sai da empresa, o processo para. Às vezes a empresa toda sofre. E pior, muitas vezes a pessoa indispensável é o próprio fundador da empresa. Essas empresas são extremamente vulneráveis, porque não existem processos que permitam a outras pessoas com as qualificações adequadas assumir o lugar da pessoa que saiu. É o que aconteceu com meu pai na Zero, por exemplo. E o pior é que muitos donos de empresa, mesmo sabendo disso, empurram o problema com a barriga, até que acontece algum problema mais sério e eles são obrigados a tomar uma posição ou a fechar a empresa. Às vezes, empresários adotam essa estratégia como uma defesa para não ser roubados pelos funcionários, o que é uma grande bobagem, porque o que conta no sucesso da empresa não é a ideia, não é o conhecimento, é a execução.
Eu garanto a você que nem o Jorge Paulo Lemann, nem o Beto Sicupira colocam um dedo na produção da cerveja. E, no entanto, são os donos da maior rede de cervejarias do planeta. Manter segredo da operação é um péssimo negócio, porque deixa você vulnerável à sua própria falta. E pior, limita o seu crescimento, porque tem um volume máximo de trabalho que você é capaz de executar. Bom, se você já caiu em alguma dessas armadilhas, durante esta série você vai ter que fazer uma escolha. Ou você continua montando uma empresa capenga, brigando por preço, trabalhando 18 horas por dia, reclamando dos seus funcionários e vivendo numa montanha-russa financeira, ou você sai dessa vida e começa a usar os 5 pilares do valor para tornar a sua empresa vendável, um negócio que outras pessoas possam e queiram comprar. Mas antes de continuar, deixe-me explicar por que esses 5 pilares funcionam. Esses pilares foram desenvolvidos a partir de uma metodologia denominada Net Promoter Score, ou simplesmente NPS. Ela foi desenvolvida em 2003 por um pesquisador de negócios chamado Frederick Reichheld e publicada pela primeira vez na Harvard Business Review. Eu tive contato com essa metodologia quando estudei em Harvard, alguns anos atrás. Ela parte da ideia de que a satisfação e a retenção dos clientes está diretamente ligada à rentabilidade e ao faturamento da empresa. O estudo comprovou que as empresas que atingem um índice NPS acima de 80, numa escala de 0 a 100, valem até 71% a mais do que as empresas com NPS abaixo desse valor. Está tudo interligado. O NPS mede a satisfação do cliente, mas a satisfação do cliente depende do produto que ele recebeu, da forma como foi atendido, do preço que ele pagou. Então, em vez de usar a lente convencional do desempenho financeiro, do faturamento, do lucro da empresa, o NPS mede o sucesso pela satisfação do cliente. E faz sentido. Você pode fazer uma empresa que venda porcaria em lata, por exemplo. Aí, investe numa embalagem legal, gasta algum dinheiro para fazer propaganda e, como resultado, fatura milhões. Como porcaria custa pouco, você também lucra milhões. Só que depois que os clientes recebem o seu produto e descobrem que é uma porcaria, não só não compram mais, como passam a fazer propaganda negativa. Começam a contar para os seus amigos que esse produto é uma porcaria. Daí, para continuar vendendo, você precisa gastar cada vez mais e vai ganhar cada vez menos. Então a curva de faturamento é uma curva descendente. Porcaria em lata pode vender muito no início, mas vai acabar vendendo pouco no final. Ao contrário, se você vende um produto bom, a um preço justo e com um bom atendimento, a tendência é que as pessoas vão indicando para os amigos e a sua curva de faturamento seja ascendente, que você vai ganhando cada vez mais. O NPS hoje é utilizado por centenas de empresas de sucesso, como Apple, Electrolux, Amazon, e é recomendado por entidades de apoio à pequena empresa como a Endeavor, por exemplo. Agora, para deixar o cliente satisfeito, não basta ter um bom produto ou serviço. Aliás, essa é uma questão, porque geralmente, quando alguém vai montar uma empresa, se baseia em alguma especialidade ou conhecimento que a pessoa domina. Por exemplo, o cara sabe cozinhar muito bem, todo mundo fala que a comida dele é ótima, então ele vira cozinheiro e depois monta um restaurante. Ou então ele é técnico em informática e monta uma empresa de serviços técnicos. Enfim, você entendeu o conceito. O problema é que depois que o empreendedor monta essa empresa, ele continua querendo atuar como especialista dentro do próprio negócio. Só que depois que ele monta a empresa, não é mais suficiente fazer um bom produto. A empresa precisa ter um bom marketing, precisa ter um bom atendimento, precisa ter bom controle financeiro, precisa aprender a contratar e gerenciar pessoas. E a maioria não foi preparada para isso. Outras vezes, o empreendedor é aquele cara que teve uma grande ideia que ele considera incrível e aí constrói a empresa ao redor desse produto. Só que ele é tão apaixonado pela ideia e pelo produto que ele acha que todo mundo vai querer comprar só porque o produto é bom. Mas, de novo, ter um bom produto não é suficiente para que o negócio tenha sucesso. E o problema é que quando as coisas não vão bem, esse empreendedor continua focado no produto, acha que precisa melhorar ainda mais o produto porque o problema está ali. Aí ele olha para os concorrentes e acha que tem que fazer um produto melhor, com uma qualidade melhor ou vender mais barato. Os 5 pilares da empresa vendável dão a esses empreendedores a possibilidade de medir o interesse dos clientes nos seus produtos e serviços. Agora que você conheceu as 3 armadilhas nas quais as empresas caem e por que os 5 pilares da empresa vendável funcionam,
Nos próximos vídeos eu vou explicar a você exatamente cada um dos 5 pilares e como aplicá-los na sua empresa para tornar o seu negócio uma empresa vendável, uma empresa que outros possam e queiram comprar. Enquanto isso, eu quero que você faça 2 coisas ainda hoje. Em primeiro lugar, clique no link que vem logo depois deste vídeo. Lá você vai fazer uma lista de todas as coisas que gostaria de fazer com seu tempo se a sua empresa funcionasse no automático. Se você não precisasse ir todos os dias trabalhar na sua empresa. Se pudesse ir de vez em quando, ou quando pudesse, ou quando quisesse. O que você faria com esse tempo? Faça uma lista dessas coisas. Você pode imaginar fazer um curso, ou criar outra empresa, ou pensar no seu próprio negócio, ou fazer filantropia, enfim, cada um tem as suas próprias prioridades. Eu quero que você faça uma lista, você imagine que a sua empresa funciona no automático, ela é autogerenciável. Você pode ir lá uma vez por semana e ela vai continuar funcionando bem e crescendo bem, e você continua recebendo a sua remuneração normalmente. O que você vai fazer com esse tempo? Porque, olha, esse é um cenário possível, tá? Eu vivo nele. É possível que você faça isso também. Então, eu quero que você imagine que você formou um time de pessoas competentes e que conseguem tocar a operação do dia a dia sem a sua presença. Quero que imagine que você tem um sistema que monitora a sua empresa à distância e que lhe envia alertas quando as coisas saem dos trilhos, mas que você não precisa estar lá para ver isso acontecer. Quero que você se imagine na situação que eu estou. Eu tenho uma empresa que funciona sozinha, eu vou uma vez por semana e eu faço o que eu gosto e o que eu quero no tempo que eu tenho livre. Imagine que você atingiu essa situação. O que vai fazer com o seu tempo? Vai pensar em novos negócios? Vai curtir a família? Vai ajudar outras pessoas? Cada um tem as suas próprias motivações, mas eu quero que você se imagine nessa situação, porque esse é o primeiro passo para querer tornar a sua empresa vendável. Muita gente se boicota porque tem medo, porque não sabe o que faria se não precisasse dedicar 100% do seu tempo na operação do negócio. Por isso você precisa entender os benefícios de ter liberdade financeira e liberdade de tempo, e até liberdade geográfica, se você quiser viajar 2, 3 meses, como eu faço às vezes, e monitorar sua empresa à distância. A segunda coisa que eu quero é que você coloque a sua impressão sobre essa aula. Você já se viu em alguma dessas armadilhas que eu citei? Qual é a sua situação hoje? E principalmente, qual é o seu maior questionamento? Qual é a sua maior dúvida? Porque eu vou fazer um hangout amanhã, e eu vou me basear nessas dúvidas e nesses questionamentos. Eu vou separar vocês em grupos, os questionamentos em grupos, e vou abordar cada um deles para tentar ajudar você a resolver as suas questões. Então não deixa para depois, faz agora, porque eu vou usar os comentários que estiverem colocados lá para preparar o hangout de amanhã. Ok? Nos vemos no próximo vídeo.